Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, como eu dizia no início do grupo de oração, nós estamos no último dia, no 9º dia do Seminário de Vida no Espírito, encerramento. E se você acompanhou todos os 9 dias, se você participou de todos os seminários de vida no Espírito, nós fizemos uma caminhada com o nosso Senhor. Nós fizemos uma caminhada com o amor de Deus. Nós descobrimos as barreiras que nos impedem de experimentar muitas vezes o amor, a graça de Deus. Nós descobrimos que Jesus Cristo deu a vida por mim e por você para nos salvar, para nos resgatar. Adquiriu para nós a graça de vivermos uma vida nova. Nós assumimos esse projeto de transformação, de conversão diária, acreditando fielmente que Jesus Cristo nos salvou, nos resgatou, e assumimos Ele como nosso Senhor e Salvador. Nós descobrimos nessa caminhada que nós fizemos, que esta caminhada não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus, é Ele mesmo quem nos fortalece e nos capacita para seguir a Jesus Cristo. Por nossas forças nós não conseguimos, é verdade, mas é pela graça do alto, é pela força do alto que nós caminhamos. Nós descobrimos semana passada que caminhar sozinho, irmãos, é difícil. Quando eu caminho sozinho, eu posso até chegar em algum lugar, mas quando eu vou com os irmãos, quando eu caminho em comunidade, eu posso chegar muito mais longe. E é muito mais fácil eu caminhar com Jesus Cristo estando com os irmãos. Por isso você é muito bem-vindo na comunidade. Na comunidade aqui que nós participamos, grupo de oração Caminhando com Maria, na comunidade que você participa, talvez perto da sua casa, você é muito bem-vindo, você é importante para Jesus Cristo. E nessa noite eu quero convidar você a se entregar a esse chamado que Jesus está fazendo, porque nós experimentamos o amor de Deus, nós experimentamos Jesus Cristo na nossa vida, nós somos batizados. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele na promessa que fez em Atos 1:8, Ele vai dizer: descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Quem é o testemunha? O testemunha é aquele que experimentou a graça de Deus. A testemunha é aquele que fez uma experiência com o amor de Deus, que fez uma experiência com Jesus Cristo. E eu tenho certeza que nessa caminhada que nós fizemos no Seminário de Vida no Espírito, você fez uma experiência profunda de Jesus Cristo. Você fez uma experiência profunda com o amor de Deus. E agora nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está chamando a mim e a você para segui-lo. É isso mesmo, eu quero fazer um convite para você, porque este é o convite de Jesus, esse é o chamado de Jesus para a minha vida e para a tua vida, segui-lo. E aí eu gostaria que você abrisse comigo a sua palavra, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4 e no versículo 18, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 18, vai dizer assim: caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos fareis pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram as suas redes e o seguiram. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que bonito quando Jesus Cristo ele está caminhando ao longo da mar da Galileia e ele vê Pedro e André, seu irmão, olha para eles, enxerga eles, e a palavra de Deus vai dizer que eles eram pescadores, eles estavam pescando. Muitas vezes Deus ele está nos chamando e a gente acha que não tem o que oferecer, acha que Deus ele vai chamar os graduados, os doutores, os mestrandos, aqueles que têm especialização. Não, Deus ele chama os simples. Deus ele não escolhe, você já ouviu, os capacitados, mas capacita os escolhidos. Por isso ele está chamando você, assim como ele viu Pedro e André. Ele está vendo você, está chamando você. E Pedro e André, quando eles recebem esse chamado, a palavra de Deus vai dizer que imediatamente eles largaram tudo e foram seguir Jesus.
é o que eu quero convidar você que experimentou o Senhor, a segui-lo, a segui-lo, a segui-lo, a caminhar com Ele. Porque, meus irmãos, é caminhando com Jesus, é fazendo a vontade dEle, que nós seremos felizes, porque Ele é a solução de todos os nossos problemas, a solução da nossa vida. E aí, Jesus Cristo, Ele escolhe os discípulos, escolhe a mim e escolhe a você. E por que Jesus, Ele escolhe a mim e escolhe a você? O texto bíblico, ele vai nos explicar isso de forma maravilhosa e simples. Porque Jesus me escolhe, porque Ele está te escolhendo. Talvez você está falando assim: Marcos, mas Jesus está me escolhendo para segui-lo? Sim. Por que Ele está me escolhendo? Marcos capítulo 3, versículo 13 vai dizer assim: depois subiu ao monte e chamou os que Ele quis. Por que Jesus está te chamando hoje? Porque Ele quis. Nosso Senhor Jesus quis escolher você. Ele quer que você caminhe com Ele. Ele quer que você o siga. Ele está te chamando, meu irmão. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se encarnou, se vestiu de carne, se fez homem igual a mim e a você, em tudo menos no pecado, Ele tinha um plano, e a sua meta era instaurar o reino dos céus. Jesus veio a essa terra para instaurar o reino dos céus. E aí a palavra de Deus vai dizer em Mateus, ainda no capítulo 4, no versículo 23, vai dizer assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos e os paralíticos, e Ele curava a todos. Esta era a missão de Jesus Cristo na terra: instaurar o reino dos céus, anunciar a boa nova, curar, libertar os oprimidos. E aí eu quero dizer para você que nós somos chamados a sermos discípulos do Senhor. E o discípulo, ele tem a mesma missão de Jesus Cristo. Uma vez que nós fomos batizados, nós somos o novo Cristo, e nós temos a mesma missão, nós participamos da mesma missão de Jesus Cristo, que é anunciar a boa nova, curar, libertar no nome do Senhor Jesus. Você é chamado a ser discípulo. Eu e você somos chamados a ser discípulo, e não apenas alguém da multidão. Porque um discípulo, ele é diferente de alguém da multidão. Discípulo é aquele que foi chamado. Discípulo é aquele que foi chamado. Ele está te chamando. E olha só que bonito, vai dizer em Marcos 3, 7, 8. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Olha só, uma grande multidão vinda de todos os lugares, seguindo Jesus, foram até Jesus porque ouviram o que ele fazia. A multidão seguia Jesus porque Jesus curava, porque Jesus libertava. Mas o discípulo, ele segue Jesus não simplesmente pela cura, pela libertação, pela transformação que Jesus pode fazer, mas segue por causa dele, Jesus Cristo, porque quer estar na sua presença. O discípulo quer aprender do seu mestre, quer viver em intimidade, quer fazer como João, discípulo amado, colocar a sua cabeça no seu peito, escutar as batidas do teu coração, ter intimidade, ter um relacionamento profundo com o mestre. Não é apenas um interesse, não é buscar estar com Jesus simplesmente por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus que vive e reina para sempre. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Senhor, aquele que cura, liberta e transforma.
ontem, hoje e sempre. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é considerado, irmãos, de forma muito diferente por um discípulo e por alguém da multidão. O discípulo, ele conhece verdadeiramente o Mestre, ele conhece verdadeiramente o seu Senhor. Alguém da multidão não sabe quem é Jesus, simplesmente ouviu falar alguma coisa. Olha só, certa vez, Jesus Cristo, ele perguntou para os seus discípulos: ao dizer do povo, quem eu sou? Para as pessoas, quem eu sou? Então os discípulos disseram: alguns pensam que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros que você é Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para a multidão Jesus é mais um, mas para o discípulo ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para a multidão é como alguém que construiu a sua vida, a sua casa, a sua caminhada na areia. Mas para o discípulo, porque ele ouviu a palavra de Deus e essa palavra tocou o teu coração, ele constrói a sua vida, ele constrói a sua casa, ele caminha na rocha que é Jesus Cristo. Para o povo, para a multidão, Jesus Cristo tem a verdade, mas para o discípulo, Jesus Cristo é a verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Certa vez Jesus, quando Ele fez o discurso do pão da vida, quando Ele dizia que a sua carne era verdadeiramente uma comida e o seu sangue uma verdadeiramente bebida, as pessoas e até mesmo alguns discípulos acharam pesado demais esta palavra. E a palavra de Deus vai dizer que as pessoas e alguns discípulos começaram a ir embora. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês também querem ir embora? E aí Pedro mais uma vez toma a palavra e diz: Senhor, a quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? O discípulo, ele conhece profundamente o seu mestre, e o discípulo, ele foi chamado com um objetivo muito bem claro. E a palavra de Deus vai dizer em Marcos 3, 13 e 15: depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até a ele, designou 12 para ficar em sua companhia. O discípulo, ele é chamado com um objetivo claro: ficar na companhia do seu mestre. Essa é a primeira vocação do discípulo. E eu repito, meu irmão, minha irmã, você que é batizado, você é chamado a ser esse discípulo, a ser um missionário, a testemunhar aquilo que você experimentou. Não precisa ter um microfone na sua mão, mas aí mesmo onde você está, na sua casa, com seus amigos, na sua rede social, testemunhar aquilo que você experimentou. Mas para que eu possa testemunhar, eu preciso viver na presença dele. Para eu ser um discípulo, eu tenho que aprender do mestre, porque o discípulo é aquele que aprende o estilo de vida do seu mestre, para depois sair e fazer igual. Os apóstolos, eles não saíram do nada. Os apóstolos saíram primeiro do discipulado. E aí a palavra de Deus em Lucas 6,12 vai dizer assim: naqueles dias Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que os chamou de apóstolos. Olha só, eram 72 discípulos, e desse discipulado ele escolheu 12 apóstolos. O apostolado, ele não sai do nada. Para eu ser um apóstolo enviado, sair em missão, eu preciso antes ser um discípulo. E a condição indispensável para ser um apóstolo é eu ser um autêntico discípulo, porque, como eu disse, discípulo é aquele que é chamado, o apóstolo é aquele que é enviado. Mas infelizmente muitas pessoas estão mais interessadas no apostolado, nos cargos, nas funções, muitas vezes dentro da igreja, do que o essencial, que é o discipulado, que é estar na presença de Jesus, que é aprender do mestre.
Eu quero dizer para você que esse chamado que nós temos de seguir a Jesus Cristo, de nos entregar inteiramente a Ele, de seguir os seus passos, de nos tornarmos verdadeiramente íntimos de Jesus, nos leva a ter a mesma sorte do Mestre. O discípulo tem a mesma sorte do Mestre. Nós temos a mesma sorte de Jesus. E qual é a sorte? Assim como Ele mesmo disse em João no capítulo 15. João no capítulo 15, Ele vai dizer assim: assim como me perseguiram, hão de vos perseguir. Essa é a sorte que nós temos também. Jesus vai dizer: assim como me perseguiram, hão de vos perseguir. E muitas vezes você já deve ter ouvido testemunho de pessoas que vão dizer assim, que quando começou a seguir Jesus, começou a ter perseguições, começou a ser criticado. Quantas vezes você que serve a Jesus Cristo, você que está aí na sua casa, é criticado dentro da sua casa, da sua família? Quantas pessoas talvez que te criticam porque você é de Deus? Mas eu quero explicar para você o porquê que muitas pessoas criticam você de ter entregado a sua vida a Deus. João 15:18 vai dizer assim: se o mundo vos odeia, sabeis que odiou a mim primeiro. Se fostes do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Porém, como vocês não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também hão de vos perseguir. Se você está sendo perseguido por causa do Evangelho, se você está sendo perseguido por causa de Jesus Cristo, ou se você for perseguido por Ele, não se preocupa, porque é sinal de que você está fazendo a vontade de Deus, é sinal de que verdadeiramente você entregou a sua vida a Ele. A sua vida já não te pertence mais, a sua vida não está enraizada no mundo, mas no reino dos céus, porque Ele mesmo disse que nós não pertencemos a esse mundo, mas ao reino dos céus. O discípulo, irmão, ele tem a mesma sorte do Mestre. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo passou pela cruz, eu e você também passamos pelas nossas cruzes, pelas nossas provações, pelas nossas lutas. Jesus Cristo que disse: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 14:27, quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Se você está passando pelas perseguições, se você está passando pelas lutas, pelas provações, se você está passando pelas cruzes, e eu não sei qual é a cruz que você está enfrentando, talvez da enfermidade, talvez da dificuldade financeira, talvez do vício, eu não sei, talvez o pecado. Eu quero dizer para você: se alegra, meu irmão, se rejubila, porque há uma bem-aventurança para mim e para você, que sofremos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 5:11, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meu irmão, se alegre, se rejubile, porque grande será a sua alegria. Se você sofrer pelo nome do Senhor Jesus, não tenha medo de entregar a sua vida a Ele. Não tenha medo, porque grande será a sua recompensa. Nosso Senhor Jesus Cristo será exposto, e nós queremos na sua presença, diante dEle, entregar inteiramente a nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo olhou para você e está olhando para você, assim como Ele olhou para Pedro e André quando Ele caminhava ao longo da mar da Galileia. E do mesmo modo que Ele viu os dois, Ele também está te vendo. Ele está olhando para você e está chamando: vinde, vinde. A palavra de Deus diz que eles abandonaram tudo e foram seguir Jesus. Jesus está te chamando. Se você deseja segui-lo, diga para Ele que Ele pode entrar, que Ele pode entrar no teu coração. Você pode falar para Ele: Senhor, entra, que a porta está aberta,
Entra, Jesus, porque a minha vida pertence a Ti, a minha vida não pertence a mim mesmo. Eu não me pertenço, mas eu pertenço a Ti. E eu quero dizer sim a esse chamado, a esse discipulado. Eu quero aprender de Ti, Senhor, o estilo de vida seu, para viver o mesmo estilo de vida. Eu quero entregar inteiramente a minha vida a Ti, Senhor. Por isso entra na minha vida, cura todas as minhas feridas, cura todas as minhas chagas, cura todas as minhas dores, Senhor. Olhe para Jesus e cante essa canção. Entra, a porta está aberta.